Então, pessoal, se a gente pega essa questão aqui, dado uma string, converter para letra maiúscula. Implementação bem simples aqui. Então, somos 32 para sair de uma string minúscula, desculpa, de uma string maiúscula para uma string minúscula. Lowercase. Então, eu posso lá fazer o meu teste. Eu vou imprimir bonitinho. Só que se eu quisesse modificar esse código, se eu quisesse que ele não alterasse a string de entrada, mas retornasse uma nova string. Se eu quisesse que ele retornasse uma nova string, como é que eu faço esse negócio? Por exemplo, no Python, você recebe uma lista, a string você não pode modificar mesmo, né? Mas se você recebe uma lista, você pode modificar a própria lista, ou criar uma nova lista e retornar esse cara, né? Então, inicialmente, eu teria que modificar o retorno dessa minha função, né? Qual que seria o retorno dessa minha função? Não é mais void, né? Tem que retornar alguma coisa. Eu quero algo do tipo char str2 igual lowercase. Só que não é char, né? Seria algo desse tipo, né? Intuitivamente, eu queria algo desse tipo aqui. Uma outra string, outra recebesse o lowercase. Então esse cara teria que retornar algo desse tipo, char, vetor de caracteres. Estão entendendo, pessoal? O que não tem problema aqui é o seguinte, não tem um tipo primitivo string. Vou chegar e botar aqui string. É um vetor de caracteres, né? Só que aqui já está meio estranho, né? Retornar um vetor de caracteres. Porque existe uma diferença entre vetores e ponteiros. Os vetores, eu estou botando aqui bonitinho assim, mas no fundo esse cara é um ponteiro. Ele é um ponteiro. Os vetores são definidos estaticamente dentro de um escopo. Uma variável local, por exemplo, str, ela é um vetor. Só que aqui eu posso retornar um vetor? Será que eu posso fazer algo do tipo char str aux, ó? Por exemplo, aqui eu preciso de uma outra string. Qual que vai ser o tamanho dela? Talvez n, né? O tamanho dela é o tamanho da n mais 1, né? Porque tem um outro carinha lá, né? O barra 0. Eu teria o barra 0. Então, eu teria um outro str aux, né? Então, str aux receberia o que o str tem mais 32, né? Como eu tenho esse if, eu tenho que colocar o else também, né? Se, caso contrário, o str aux vai receber a string sem alteração. Ou seja, já é uma string minúscula. E no final aqui, eu vou retornar o str aux. Vamos tirar o daqui por enquanto, para ter menos problemas aqui. Então, intuitivamente, está ok, né? Eu criei aqui uma nova string, tamanho suficiente. Falta ainda colocar, né, o último caractere, né? Então, vou botar o último caractere aqui. Str aux na posição n, que seria o último elemento, recebe o 0. Recebe o barra 0. Vou marcar o final da minha string. Agora, aparentemente, está ok. Vamos tentar compilar o código para ver se essa função está ok. Então, esperar identificador ou parênteses before, lá na linha 5. Ele está reclamando aqui já, pessoal, porque ele não aceita. Porque eu teria que ter um tamanho aqui, né? Qual que é o tamanho desse cara? Aqui eu não posso usar essa mesma sintaxe aqui. Eu teria que usar aqui explicitamente ponteiros aqui. Eu retorno ponteiro para uma string. Beleza? Agora vamos lá. Ok, ele compilou, né? Mas apareceu um warning aqui. Ele está dizendo que a função retorna o endereço de uma variável local.
Que variável local é essa? strAux, é uma variável local que foi criada aqui dentro. Mas como a gente não liga para warning, né? A gente não preocupa com essas coisas. Vamos lá. E é perigoso de funcionar. Vamos ver se funciona. Corre isso de funcionar. Então esse cara, ele não recebe um ponteiro, né? E aqui eu vou imprimir o str para ver que ele não modificou o str. Depois eu vou imprimir o str2, que é quem eu espero que tenha modificado. Deu warning. Ó, deu segmentation fault. Eu estava até com fé que talvez funcionasse, mas não funcionou mesmo. Por quê? Esse strAux aqui, ele foi criado nesse contexto dessa função lowercase. Ele é um ponteiro, ele é um ponteiro, mas ele é estaticamente alocado aqui. Ele foi alocado estaticamente. Depois que acaba essa função, ele deixa de existir. O strAux é um ponteiro para uma área de memória, mas essa área de memória, ela está nesse contexto local aqui. Ela deixa de existir. Ela foi alocada estaticamente. Então, em situações como essa, a gente não quer que ele aloque estaticamente. Eu quero, do lado de fora, ter acesso a essa minha string. Então, aqui não tem outra forma. Eu preciso trabalhar com alocação dinâmica. Então, o que eu faço? Ao invés de declarar ele como um array estático, declaro ele como um ponteiro e aloco ele dinamicamente. Quantos que eu preciso? A mesma situação, tamanho n mais 1, né? N mais 1, né? Vezes size of char, para ficar. O char, pessoal, é um caractere, né? Desculpa. O char é um byte, né? Então, se eu não colocar size of char aqui, vai funcionar. Mas é bom colocar aqui, sei lá. Quem sabe o C no futuro é Unicode, ele aumenta para 2 bytes, sei lá. O char pode aumentar, né? Então, assim, eu sei que esse meu código, se por acaso o compilador aumentar o tamanho do char, não vai ter problema. Então, por boa prática também, pessoal, porque para funcionar no C++, eu teria que fazer aqui o cast desse cara. Falar, ó, malloc, converta isso para mim para ponteiro de caractere, ou seja, uma string. Mas no C, ele não teria problema com relação a isso. Aí eu estou usando o malloc, que está na stdlib, né? Então vou incluir aqui a stdlib. Agora, sem problema, Sérgio minúsculo. Então ele não mexeu na string de entrada, mas criou uma nova string. Uma coisa que eu já coloquei aqui, que eu poderia ter esquecido, né? Vamos esquecer isso aqui, vamos ver se nesse caso aqui vai dar problema. Aqui não deu problema, mas poderia dar. Provavelmente o último elemento lá já estava com 0 mesmo. Ok? Então, no C, pessoal, tem momentos que a gente precisa trabalhar com alocação dinâmica mesmo. A alocação dinâmica tem duas funções para trabalhar com alocação dinâmica. Tem o malloc e o calloc. O calloc é de clear alloc. O calloc, além dele alocar aquela área de memória, ele coloca 0 nas posições. O malloc, pelo que eu entendo, o malloc ele não é obrigado a fazer isso. Mas eu desconfio, né? A gente tem que olhar na documentação do compilador, que o malloc, nesses compiladores mais novos, ele está funcionando igual se fosse o calloc. Estou achando que não tem diferença. Mas existe também a diferença na forma de chamar o calloc também. Se a gente usasse o calloc aqui, os parâmetros são passados separadamente. Você passa primeiro o tamanho, né? Eu quero alocar quantos caras aqui? Eu quero alocar n mais 1, e cada um é do tamanho do size of char, né? Então tem essa mudança também com relação ao calloc, na forma de passar os parâmetros. Entenderam, pessoal?
Então isso aqui é um caso onde eu precisaria de fazer uma alocação dinâmica. Se eu preciso criar uma outra string, eu preciso usar uma alocação dinâmica. Se eu quero que ele retorne isso para outro cara. Se eu não tivesse usando funções, tivesse tudo no contexto da main, eu poderia usar uma variável, um vetor estático. Não teria problema. Mas como eu estou usando funções, estou recebendo essa função, eu tenho que trabalhar ele como ponteiros. Ok? Então, alguns alunos chegaram até a perguntar como é que eu faço para retornar vetor. Vetores, para você retornar, você vai ter que trabalhar com ponteiros. Por exemplo, eu quero criar um vetor, eu vou passar um tamanho e ele vai me alocar um vetor desse tamanho com valores, sei lá, de 1 até n. Sei lá. Vou criar uma função aqui, por exemplo. Int, asterisco, eu posso aqui ele alocar um vetor para mim, int, asterisco, vou usar o calloc, né? Calloc n size of int, e aí depois eu vou percorrer esse meu vetor e vou colocar dentro dele valores aqui, sei lá, esqueci de colocar o vetor, né? Int v. E a alocação dinâmica, pessoal, vocês podem aqui trabalhar v mais i asterisco, ou usar a própria notação do vetor. Sempre use a mais simples, né? Nunca complique. A linguagem já tem tanta complicação, né? Então não complique desnecessariamente. Existem situações que a gente tem que trabalhar daquela maneira, que é quando a gente trabalha com programação genérica em si. E aí a coisa piora, né? Porque quando você trabalha com programação genérica em C, você tem que largar os tipos de lado, você tem que esquecer os tipos e trabalhar com ponteiro para void. Quando você trabalha com ponteiro para void, você está trabalhando no nível de bytes. Aí você tem que saber o tamanho dos bytes para poder percorrer. Aí você vai ter que sempre trabalhar com aritmética de ponteiros. Não tem jeito. Mas quando você tem tipos, você pode usar algo desse tipo aqui que é bem melhor, né? Tá aí. É para cada posição. Aí o retorno v. Aí eu poderia, quero criar um vetor aqui, int. Vou botar outro nome aqui, né, para vocês ficar claro que preenche vetor. Faço 5. E depois faço um for int i igual a 0, i menor do que 5, i mais. Imprimo recente d barra n v na posição vet, né? Vet na posição i. Print ln, né? O cara tá no mundo Scala, Java, printf. Vamos criar um print ln aqui no C aqui porque tá fazendo falta. Então, botou lá os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ele criou esse vetor lá dentro da função e retornou. Então, aqui, eu não posso, que a gente pode ter a tendência inicial de tentar fazer algo desse tipo aqui. Retornar V. V é um ponteiro, né? Então, sintaticamente, está correto. Né? Mas, novamente, vai dar aquele warning que eu estou retornando o endereço de uma variável local, que foi criado localmente. E aí,
vai dar problema. Entendeu? Então, sintaticamente está correto. Não tem problema nenhum aqui, sintaticamente. Porque o V é um ponteiro. Mas ele vai deixar de existir, esses valores que foram alocados aqui vão deixar de existir depois que eu saio desse vetor. Desculpa, depois que eu saio dessa função. Ok?